Sentados mesmo, nós vamos ler o Salmo 128. Salmo 128. Hoje é o culto da família. Quem sabe disso? Glória a Deus. Então Deus tem bênção para a sua família. E para a minha também. A minha família é uma bênção. Depois da salvação, é o maior tesouro que o Senhor me deu. É a minha família. Glória a Deus. Então, nós vamos ler aqui o Salmo 128. E eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos lerão os pares. Vamos ler todos no telão, que aí vai ficar bonito? Ele já está ali? Glória a Deus. Nós temos versões diferentes. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Nós somos abençoados, amém? Nós tememos ao Senhor. Diga, eu temo ao Senhor, portanto eu sou abençoada. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Aleluia, glória a Jesus. Veja bem que Deus, Ele tem nos prometido na sua palavra, que Ele abençoa aqueles que temem a Deus. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus tem sabedoria para nós através da sua maravilhosa palavra. Nós fomos lavados e regenerados pelo poder do sangue de Jesus e pelo conhecimento dessa palavra. Tememos ao Senhor, reverenciamos o seu santo nome, nós respeitamos e honramos ao nosso Rei da Glória. E por isso, irmãos, ele diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, essa convicção, o Senhor quer que nós tenhamos. A nossa família é abençoada. Se tiver um na posição de justiça, a bênção de Deus se manifesta. Glória a Deus. Através da representatividade, você entra na presença do Senhor e coloca a sua família diante dele. Bendito seja o nome do Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso para as nossas vidas hoje. Hoje, amém? Esse é o dia que o Senhor fez. Nele nós nos alegramos e nos regozijamos. Esse dia é um dia abençoadíssimo. Desde amanhã nós começamos aqui estudando cantares. Deus nos deu uma graça tremenda para aquilo que Ele revela através desse poema maravilhoso, que é o Cântico dos Cânticos. Muitos segredos, muitos tesouros que o Senhor nos revelou aqui. E depois nós seguimos nesse dia abençoado com um almoço abençoado. Eu não quero exagerar, mas foi uma das melhores feijoadas que eu já comi. Foi uma bênção, tudo abençoado, tudo dourado. Light, o povo fez light, né? Sem gordura, um negócio assim do céu mesmo. Foi uma bênção. Então, e seguimos aqui à tarde na presença de Deus, orando, lendo a palavra. E agora aqui, irmãos, Deus vai fechar com chave de ouro. Nós vamos participar de uma ceia abençoadíssima. Então, Deus é muito bom. Amém? E nesse culto da família,
nós vamos gerar vitórias e bênçãos na vida da nossa família. Quantos aqui tem algum parente, algum familiar que precisa ser alcançado pelo poder de Deus? Irmão Marcelo tem, né, irmão? E vai ser alcançado pela oração. O nosso Deus é um Deus que age no nosso meio e Ele age longe através da oração. Quando aquela mulher cananeia, ela se aproximou de Jesus dizendo que a filha dela estava horrivelmente endemoniada. Olha a expressão que a Bíblia diz. Ela pediu socorro para Jesus. Ela clamou pelo favor do Senhor para um membro da sua família, para sua filha. E ela disse: Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus, ele provou a fé daquela mulher. Você sabe a história da mulher cananeia. Quem não sabe, procura ler. Jesus provou a fé daquela mulher. E quando ele viu que aquela mulher tinha fé, ela viu em Jesus a única solução para a vida dela. E eu quero te dizer que existem membros da minha família, da sua família, pessoas que nós conhecemos, que a solução está em Deus. Ninguém pode fazer. Ninguém pode fazer. Ninguém pode tocar. Ninguém pode mudar o quadro. Como o caso daquela menina. Era uma família, uma mãe clamando por uma filha. Mas aquela mãe, ela estava com seu coração cheio de fé. E quando Jesus viu a fé no coração daquela mulher, a filha estava longe, endemoniada. Jesus liberou uma palavra para aquela mulher. E quando ela chegou em casa, a sua filha já estava liberta. Enquanto você ora aqui, Deus vai lá. Enquanto você apresenta essa pessoa aqui, você está na presença de Deus, eu estou na presença de Deus, nós estamos na presença de Deus. O Espírito de Deus vai lá. Ele vai tocar, Ele vai falar, Ele vai mover. Você vai dar uma ordem daqui, para que todo mal que está prendendo essa vida, saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. E isso vai acontecer para a glória do nome do Senhor. Nós servimos um Deus vivo, irmãos. Ele tem feito maravilhas em nosso meio e vai continuar fazendo. E para Faraó, nenhuma unha. Para Faraó, nenhuma unha. A nossa família, a nossa parentela não foi feita para ir para o inferno, nem para ser escravo de Satanás. E tem pessoas que estão adormecidas, tem pessoas que estão oprimidas, tem pessoas que estão destruídas. Mas a Bíblia diz em 1 João que Jesus Cristo, Ele veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. Você crê nisso? Diga: Jesus veio a este mundo para desfazer as obras do diabo. Jesus veio a este mundo para desfazer as obras do diabo. Tem pessoas que não acreditam nisso, que não tem nem coragem de repetir o que eu estou falando. Tudo acontece pela palavra, irmãos. Nós estamos debaixo de uma unção. O que é falado aqui, nós temos que seguir. Muitas vezes nós estamos aqui mais oprimidos do que aqueles que estão lá, com os dentes cerrados, e não tem coragem de falar a palavra de Deus. Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo para desfazer as obras do diabo. Ele veio a esse mundo para desfazer as obras do diabo. Os cadeados vão se quebrar. As correntes serão quebradas. Os portões de bronze serão destruídos.
pelo poder de Deus. Deus deu uma unção para a igreja. Deus disse para Jeremias: Jeremias, eu te chamei para você edificar, para você arrancar, para você plantar, para você derribar. Aleluia. Glória. Irmãos, eu acho tremendo quando o Espírito Santo ele se move assim. Porque tudo que o Senhor está me trazendo, eu estou falando aqui, que está vindo lá do céu. Agora você vai se colocar de pé, se você quiser, e acreditar no que nós falamos aqui. E você vai orar pela sua família. Hoje eu não vou chamar ninguém aqui para orar pela família, é você. Estenda as mãos para o lado da sua casa, diga: Jesus, hoje é um culto da família, eu acabei de ouvir essa palavra, e lá na minha casa, lá no meio da minha parentela, tem alguém assim, fulano está assim, e eu creio que tu podes visitar essa pessoa agora. Muda essa história, Jesus, muda esse quadro, abra a sua boca, irmão, e fale com Jesus, porque é só Ele que pode fazer milagre, é só Jesus que pode fazer milagre. Usa a autoridade, dê ordem agora para que esse mal saia. Dê ordem, dê ordem. Dê ordem. Toda cadeia quebrada agora em nome de Jesus. Toda incredulidade. Nós transportamos essas pessoas do reino das trevas para o reino do Filho amado. Nós declaramos em nome de Jesus: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não aceitamos ninguém fora da palavra de Deus. Não aceitamos ninguém fora do Evangelho, Senhor. Visita agora, Jesus. Visita agora, toca agora. Como o Senhor tocou na filha da mulher cananeia. Como o Senhor tocou na filha de Jairo. Toca agora. Toca agora, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Todo o poder das trevas que segura a nossa família, seja dissipada agora na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, seja dissipada agora. Agora, 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 agora. Orabayachoriandaralabás. Dá um toque de guerra, Anderson, por favor. Rabasiandarai. Oração é guerra, irmãos. Tem pessoas que estão oprimidas e você está guerreando por ela agora. Senhor, manda os teus exércitos de anjo agora. Os teus soldados valentes, Senhor, para quebrar a cegueira, a incredulidade agora. Manda agora, Senhor, os teus anjos de guerra. Anjos poderosos para lutar. Em nome do Senhor Jesus, que todos os pactos, todos os vícios, vai saindo agora, vai saindo agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, sai agora, solta essas vidas, Senhor, visita meu pai, visita minha mãe, visita agora, Jesus, visita a minha família, visita agora, Jesus, toca, 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 toca. Tudo que eu mais quero é te ver. O que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em Vem, meu Jesus, ser. vem, Jesus. O que eu mais quero é te ver. Obrigada, Jesus. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Obrigada, Jesus, porque nós cremos que todas essas pessoas que foram apresentadas aqui em oração foram tocadas pelo teu poder.
em nome de Jesus. Pode tomar assento. Eu quero liberar as crianças para o departamento. Pastora, hoje está diferente. É bom quando o Espírito Santo move do jeito que Ele quer, não é? Glória a Deus. Então, nós vamos ler um pouquinho da palavra, meditar. Depois nós vamos orar mais um pouco, ceiar. E Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Diga, eu não sou religioso. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, quantos sabem que nós estamos 50 dias lendo 1ª, 2ª e 3ª Epístola de João? Glória a Deus. Tem alguém aqui que está sendo abençoado com essa leitura e pode dar um glória a Deus? Ô, glória. Então tá bom. Olha, hoje tem tutano para nós. Amém? Hoje tem tutano para nós na palavra de Deus. Eu não quero que a gente termine esse propósito de 50 dias lendo essas cartas sem extrair o máximo que nós pudermos do que Deus tem nessas 3 cartas. Na última vez que eu preguei sobre João, e eu quero falar hoje com os irmãos sobre 3 pessoas que faziam parte de uma igreja. Então, quem está lendo João já até sabe qual é a carta que eu vou falar. Queridos, João, ele escreveu 3 epístolas. Entre os seus 5 livros, nós falamos aqui. Ele escreveu o Evangelho de João. Ele escreveu as 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª Epístola de João, e no fim da sua vida ele escreveu o Apocalipse. A primeira carta, ela fala, João ele traz uma mensagem sobre santidade. Nós vamos encontrar aqui ele falando muito sobre santidade. Ele fala sobre amor. Ele fala também sobre hospitalidade. Na segunda carta, João, ele fala sobre a itinerância. Ele fala sobre profetas itinerantes que iam até as igrejas. E ele orienta a igreja a provar os espíritos. Veja bem, nós estamos falando da igreja primitiva. E essas cartas, elas são completamente atuais. Quando nós olhamos para cada detalhe, para os problemas, para as orientações que nós recebemos nessas cartas, parece que nós estamos falando da igreja atual. Não estou falando da CMA, estou falando de uma forma geral, do meio cristão, do meio evangélico. Então, João, ele, já no início da igreja, ele tem que orientar o povo sobre a questão dos profetas, dos itinerantes, das pessoas que pregavam o evangelho, e ele orienta para que esses espíritos eles sejam provados. Amém? Ou seja, os filhos de Deus não devem ser como aqueles passarinhos que recém-nascidos, que a mãe vai lá, pega a comidinha e vai lá e coloca no biquinho e ele engole o que for que a mãe colocar. Nós precisamos crescer, conhecer a palavra de Deus e discernir pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, que nos ensina todas as coisas, o que vem de Deus e o que não vem, porque já na igreja primitiva, no meio dos primeiros crentes, já haviam pessoas espertas, que queriam tirar proveito, pessoas que deturpavam os ensinamentos. E o apóstolo João, ele vem então falando sobre essas coisas. E isso nos dá, irmãos, uma certa tranquilidade no sentido de que
a gente fica tão impactado com algumas coisas que a gente vê, que não são edificantes, com alguns problemas que surgem em nossa nação, no mundo, coisas diferentes, estranhas, e a gente fica assim, meu Deus, como pode acontecer isso? Mas quando a gente lê aqui na Bíblia e vê que determinadas coisas já existiam desde o início, então, o que nós devemos fazer? Observar a palavra de Deus, nós somos espertos, inteligentes, aprender com o que o Senhor nos ensina e ficarmos firmes com o Evangelho, sem olhar para o lado, sem olhar para as pessoas, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, seguirmos em frente, porque ninguém pode nos salvar, ninguém pode nos curar, tudo vem dele, amém? Jesus não decepciona ninguém, Ele não mente, Ele não volta atrás, Ele não se arrepende. Aleluia, Ele não é causa de escândalo. Amém? Então, nós estamos firmes com Ele. Então, essa carta aqui, a terceira carta, ela nos fala de 3 pessoas interessantes que nós encontramos em todas as igrejas, em todas as épocas, em todos os lugares do mundo. Existem pessoas com as características que nós encontramos aqui. Antes de ler sobre essa terceira carta, eu quero falar um pouquinho do que João deixou estabelecido na primeira carta, que é a maior. A terceira carta, ela é menor, ela tem mais versículo do que a segunda, mas ela é menor em palavras. Ela tem 4 palavras a menos que a segunda, então a terceira é a menor. Na primeira carta de João, eu vou falar um pouquinho sobre ela também, porque nos próximos cultos nós não vamos falar mais, a não ser que o Espírito Santo mande, e nós vamos terminar o propósito agora nesse mês de março, dos 50 dias. E eu quero colocar aqui algo que João, ele deixa nessa carta para mostrar para as pessoas que o crente, o Filho de Deus, ele precisa ter certeza da sua salvação. A pergunta que o Espírito de Deus nos faz nessa noite é: você tem certeza da sua salvação? É possível eu encontrar na palavra de Deus sinais que mostram que eu estou salvo, que eu estou salva? E ele deixa isso para nós, eu creio que isso é fundamental para as nossas vidas, porque, irmãos, não tem condição. A pessoa vem para o culto, a pessoa trabalha, está procurando fazer o bem, e ir para um lugar, está caminhando numa jornada, mas sem ter certeza de que ela vai chegar no lugar. Imagina, isso deve ser algo terrível. A pessoa pega um ônibus e não sabe se esse ônibus vai chegar no destino. Você compra uma passagem de avião para ir para um lugar e não tem certeza que você vai para aquele lugar. Não é verdade? Então, olha como que a palavra de Deus, irmãos, ela é tremenda. Capítulo 2, versículo 4, nós vemos aqui a evidência da salvação na vida do crente. Capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: aquele que diz, eu o conheço, quem diz que conhece a Deus, que conhece a Jesus, e não guarda os seus mandamentos, o que está escrito aí, irmãos? E nele não está a verdade. Então, a primeira evidência aqui é de que a pessoa que diz que conhece a Deus, ela precisa guardar a palavra de Deus. Porque se ela não guarda a palavra de Deus, a Bíblia diz que essa pessoa é mentirosa. E lá em Apocalipse diz que nenhum mentiroso vai herdar o reino de Deus. Não é forte isso?
Então, a primeira evidência está aqui. Se eu digo que conheço a Deus, eu preciso guardar os seus mandamentos. Essa é uma das evidências. Agora, capítulo 2, versículo 22, nos mostra outro detalhe interessante. Ele diz aqui: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Então, a primeira coisa é que eu preciso crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quem nega que Jesus é o Filho de Deus é o espírito do anticristo. Então, se eu creio em Jesus, então eu posso ter a certeza da minha salvação. Amém? Se eu creio, eu digo que creio, então eu guardo os seus mandamentos. A outra evidência está no capítulo 4, versículo 20. E esse aqui é tremendo. Porque nesta carta aqui, irmãos, nós temos vários e vários versículos em que o apóstolo João, ele fala sobre a importância do amor. A propósito, nós estamos em um culto da família, nós estamos em um culto onde vamos celebrar a ceia do Senhor. E essa marca, essa evidência, ela precisa se manifestar em nossas vidas como filhos de Deus, como igreja do Senhor. Ele diz aqui: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. A importância da igreja andar em amor. A importância da igreja evidenciar amor. E esse amor que a palavra de Deus fala, nós sabemos muito bem, você conhece o texto de Coríntios, que fala sobre o amor ágape, o amor verdadeiro, o amor que vem de Deus. É este amor que o Senhor nos fala na palavra. Então ele diz: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, esta aqui é também uma prova, uma evidência para os filhos de Deus que são salvos. Eu preciso ter a certeza da minha salvação. Então, eu já quero te dizer, como voz profética do Senhor, se existe alguém na sua vida, no seu caminho, que você está com inimizade, que você não está amando, que você não está suportando em amor, eu quero te dizer que você precisa, que eu preciso, que a igreja precisa, nessa noite, se colocar na presença de Deus, porque isso é importante para as nossas vidas, porque senão nós somos mentirosos. Não adianta eu chegar aqui e dizer, Deus vai te dar uma chave de vitória. A chave da vitória é isso aqui, ó. É ter certeza da salvação, meu irmão. Não adianta outras coisas e isso aqui não acontecer em nossas vidas. Então, tem muita gente que está pensando que está agradando a Deus e está com inimizade, não fala com o outro, retalha a vida do outro, não se acerta com a pessoa, vai andando, empurrando com a barriga. Deus me trouxe luz para trazer essa palavra hoje. E se eu estou falando sobre isso, é porque nós precisamos ouvir sobre isso. Irmãos, olha só, o que o Senhor diz. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Meu Deus, eu estou pensando que eu estou andando na luz, eu estou na escuridão. Ele diz, aquele que ama o seu irmão, permanece na luz. Aquele que ama o seu irmão, permanece na luz. Ah, eu não vou com a cara. Ah, mas quem disse que para amar,
você precisa ter essa simpatia. É uma decisão. É uma decisão. Eu amo meu irmão e pronto. Eu amo, eu decidi amar. E ponto final. Os sentimentos, eles vão ficando. Eu vou aqui pela palavra e eu declaro. E à medida que eu vou declarando e que eu vou orando por pessoas difíceis, esse amor vai sendo gerado no meu coração. O Espírito Santo falou assim, fale, vou trocar. Está dando uma interferência, não está? Ou não? Está falhando? O Senhor colocou assim no meu coração. Fale sobre essas coisas, porque quando a igreja vive essas coisas, o fogo vem. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Irmãos, Jesus não tinha motivo nenhum para nos amar. Pensa bem, vamos olhar para nós mesmos. Não tem ninguém bonzinho. Aquele jovem rico falou para Jesus, olha, eu conheço a lei, eu pratico os mandamentos. E Jesus falou assim, por que você está me chamando de bom? Só tem um que é bom, é o Pai. Quando eu era da religião, achava que eu não precisava aceitar Jesus, porque eu não roubava, eu nunca matei ninguém, não fiz mal para ninguém, então eu não precisava. Não é assim não, nós precisamos sim do sangue de Jesus em nossas vidas, e precisamos viver isso aqui, porque a palavra de Deus diz que quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Então hoje dá tempo de ter conserto no nosso meio. Ele diz assim, olha... Capítulo 3, versículo 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é que nós nos amemos uns aos outros. Então, o amor é uma chave poderosa e é uma evidência na vida do crente que ele está salvo. É uma evidência. Glória a Jesus. Deus está falando? Amém? Então, aqui tem muitos versículos, eu marquei vários, mas eu não vou ler, porque você está lendo 1 João, 2 e 3 João, então, eu sei que o Senhor tem falado sobre esse tema, mas não adianta eu só saber disso e permanecer em inimizade. Não adianta nada, porque o amor é atitude. É atitude. Então, a palavra do Senhor nos mostra aqui nessa carta as evidências que nós precisamos saber da certeza da nossa salvação. O crente que está andando na palavra de Deus, ele tem certeza da salvação. Essa era uma grande questão minha, que quando eu era da religião, eu achava os crentes arrogantes e orgulhosos, porque eles diziam que eram salvos e perguntavam uns para os outros, você tem certeza da sua salvação? E eu achava isso o fim do fim, porque eu pensava assim, como que uma pessoa vai ter a certeza da salvação? Só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe. Só que a Bíblia nos ensina e nos mostra que essa convicção ela é dada através do Espírito Santo em nossas vidas. Então, se você crê em Jesus, você tem andado em amor, tem guardado a palavra de Deus, não deixe o diabo te enganar, você está salvo. Porque essa é uma grande questão que a pessoa fica naquela dúvida, eu estou salvo ou não estou? Você crê em Jesus? Confessou que Jesus é o Filho de Deus? Crê que ele veio em carne e sangue? Porque aqui na epístola de João, na segunda, ele fala como que nós provamos. Aquele que crê que Jesus veio em carne e sangue. Então, se você crê, você pediu perdão, entregou sua vida para ele, você está salvo. Amém? Glória a Deus. E vai crescendo em amor. Agora, com essa introdução, que eu não queria deixar passar sobre essa primeira epístola de João, falando sobre o amor, nós vamos então falar desses 3 personagens que a terceira carta nos mostra. E qualquer coincidência com
pessoas que você já ouviu falar, com situações em igrejas que você já ouviu falar, saiba que é o Espírito Santo que revela na palavra. Então, quem são essas pessoas? Primeira pessoa, a Bíblia fala, Gaio é o nome dele. Versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Então, João, ele se apresenta e traz, então, essa palavra para esse irmão que é mencionado aqui, que tem o nome de Gaio. No Novo Testamento, nós encontramos 3 pessoas, 3 com este nome, que não é esse daqui. Lá em Atos, no capítulo 19, versículo 29, nós encontramos falando o seguinte: a cidade inteira foi cheia de confusão e arrebatando a Gaio e Aristarco, homens da Macedônia. Então, tem esse homem chamado Gaio, que era da Macedônia. Lá em Atos, no capítulo 20, versículo 4, nós encontramos a menção de outro homem chamado Gaio. E esse daqui é da província de Licaônia. Então, mais uma pessoa que não é, eu repito, este aqui que João está se referindo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 14, nós encontramos o terceiro Gaio. Diz assim: dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e Gaio. Então, nós vemos aqui um outro personagem com esse nome. E em Romanos, no capítulo 16, versículo 23, nós encontramos menção de uma pessoa chamada Gaio, que é esta pessoa que João se refere. Então, lá em Romanos, diz assim: saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Então, Paulo, ele se encontrou na casa dessa pessoa, ele foi recebido lá. A casa desse irmão estava sempre aberta para receber os missionários, para receber os itinerantes. Então, aqui a gente já vê uma menção em Romanos deste Gaio, que João faz referência na sua terceira carta. Então, quem era Gaio? Ele era uma pessoa hospitaleira. No versículo 3 e 4 aqui de 3 João, ele diz assim: nós vivemos em um mundo de falsidade. Nós vivemos em um mundo de aparências. Nós vivemos em um mundo de mentiras. As pessoas mentem deliberadamente. Estão falando com você, estão prometendo as coisas. Estão chorando e se comprometendo, mas estão mentindo. Entregando a boca para Satanás, porque ele é o pai da mentira. Quando alguém mente, quem está usando aquela boca é o diabo. É o diabo que está usando. E João, ele observa algo que é importante na vida do crente. É que o crente, ele ande na verdade. Ele ande na retidão, na integridade, ele seja verdadeiro. Muitas vezes as pessoas trabalham em lugares que o chefe, a instituição ali pede para a pessoa mentir. E o cristão, ele não pode cair nessa. Ele não pode cair nessa. Uma vez, o meu chefe, ele disse assim para mim: na sexta-feira eu não venho, e eu quero que você diga que eu estou atrasado e que eu vou chegar. E eu ia ficar a tarde inteira enganando as pessoas, até as pessoas, né, para no final da tarde dizer assim: não, ele teve um problema e não vem mesmo não. Aí eu falei para ele assim: excelência, eu quero te dizer que eu não vou dizer. Eu não posso mentir. Então, eu vou ficar com a minha porta fechada. Se alguém lhe procurar, manda a mentirosa lá da diretora mentir, porque eu não vou mentir. E eu não perdi a minha gratificação, não perdi o meu cargo. E se tivesse perdido, teria perdido por causa da verdade.
Então tem gente, é vendedor, está vendendo um negócio, está mentindo, não é daquele jeito, sabe que não é, está enganando. E tantas outras coisas. Entende, irmãos? Olha aqui o que João observou. Eu tive notícia e os irmãos testificaram, a igreja, os crentes, o povo que foi lá, falou que você tem andado na verdade. Ele mereceu um elogio. Aleluia. Será que alguém pode elogiar você por andar na verdade? Pode me elogiar por andar na verdade? Aí, olha a alegria do pastor, porque João, ele era o pastor, ele tinha fundado algumas igrejas, ele era o apóstolo, e ele mandava então as cartas, assim como Paulo, para as pessoas, para as igrejas, falando de coisas, de ensinamentos para a igreja. Aí ele diz assim: eu não tenho maior alegria do que ouvir que os meus filhos andam na verdade. Essa é a alegria do pastor verdadeiro. Um pastor que conhece o verdadeiro pastor. Um pastor que ama Jesus. Um pastor que quer ver a igreja, o rebanho crescer. Ele tem esse sentimento aqui que João teve. Eu não tenho maior alegria do que ouvir que os meus filhos andem na verdade. É como um pai. O pai, ele se alegra em ouvir boas notícias do filho. Alguém chega e diz assim: olha, encontrei com seu filho fez isso e isso, é uma pessoa honesta, que bênção. O pai se alegra, não é assim? Então, ele mereceu elogio. Por quê? Também por causa da generosidade. No versículo 5, diz assim: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Então, ele recebeu aqui um elogio também, além dele ser elogiado por andar na verdade, ele recebeu um elogio porque ele fazia por amor, ele servia aos missionários, aos evangelistas, aos itinerantes. Ele servia e acolhia aquelas pessoas por amor. João, ele enviava pessoas. Passava alguém lá, era alguém que se converteu, que tinha um testemunho. João dizia assim: olha, vá lá na igreja de Gaio, fale com ele, ele vai te receber, fique lá e pregue a palavra. E esse homem então, a Bíblia diz que ele acolhia de coração aberto, tanto os irmãos quanto os estrangeiros. Aí no versículo 6 diz assim: os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Olha aqui, irmãos. Existiam as pessoas que os apóstolos enviavam para ir até as igrejas para ensinar. Eles viajavam, chegavam naquelas cidades e eram acolhidos. E João diz assim: você receba do modo digno de Deus. Às vezes nós achamos ruim, fechamos o nosso coração quando algum missionário, quando algum itinerante, ele pede alguma coisa para o seu ministério. Nós fechamos o nosso coração. Nós queremos que as pessoas, elas façam a obra, aqueles que são chamados, aqueles que são verdadeiros, porque Deus mandou provar esses itinerantes, porque na época já existiam falsos que pensavam assim: gente, eu vou me encostar nos crentes, ó. Eles recebem em casa, dão comida e ainda dão dinheiro. E eram falsos, e tinha isso. Por isso que ele escreveu a segunda carta. Mas tinham os verdadeiros, e Gaio, ele recebia aqueles que João enviava, acolhia, e ainda ofertava na vida daquelas pessoas. Por quê? Irmãos, nós tivemos um exemplo aqui a semana passada. O pastor Hermes, ele
teve a mesma oportunidade que os dois irmãos dele, a irmã e o outro irmão, de estudar e de fazer carreira nos Estados Unidos. Um irmão seguiu carreira, é neurologista, muito bem conceituado, junto com a mulher, lá onde eles moram. Muito conceituado, tem uma vida próspera, abundante, na profissão dele. O pastor Hermes teve a mesma oportunidade. Só que vocês ouviram o testemunho dele aqui, dizendo que com 16 anos Deus chamou ele para o ministério. Deus confirmou o ministério para as nações. Então, como é que a pessoa vai para as nações? Eu não posso ir. E alguém abriu mão, poderia ser um médico também lá. Ter o salário e viver sem depender de igreja, sem depender dos outros, de oferta. Então sai, vive pela fé. E aí, para mim e para você, que nós temos o nosso emprego, beleza, irmãos. Você não depende de pedir para os outros, você vai criar os seus filhos, dar educação. E muitas vezes nós não preparamos os nossos filhos para serem pastores, para serem missionários. E aí nós queremos que aquela pessoa que abriu mão se vire, compre passagem, vai para os lugares, faça a obra e se vire sozinho. Quem tem que fazer isso? A igreja. De que forma? De maneira digna. De maneira digna. Olha, isso aqui é tremendo. Eu estava lendo João essa semana, porque a gente está lendo, e o Senhor me falando dessas coisas. Então ele disse, olha, você merece o elogio, porque você tem recebido, e você faz muito bem em fazer isso, e fazer com amor. Uma vez um irmão disse para mim assim, olha, eu não acho certo ninguém dar dinheiro de passagem para missionário, para pastor, porque o que a gente recebe de graça a gente dá. Então, eu desafio, meu irmão, então, faça isso, venda tudo que você tem e vai andando errante pelo mundo para poder pegar a palavra, se você vai ter condição de fazer isso. Não tem. Nesse tempo aqui, Deus já ensinou, irmãos. E olha, eu tenho certeza de que quando você planta num terreno fértil, você será abençoado. Jesus disse, quem dá um copo de água para um profeta, na qualidade de profeta, vai receber galardão de profeta. Glória a Jesus. Então, um exemplo, porque é recente e nós podemos usar aqui, porque nós tivemos isso aqui, a oportunidade de ter um missionário na igreja. Então, ele vai e diz assim, porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. João ainda explica, olha, foi por causa do nome de Jesus que eles saíram pregando o evangelho, sem pedir nada dos gentios. Não é o povo do mundo que tem que abençoar missionário, é a igreja. É a igreja. Aqui ele está dizendo, irmãos, porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. Então, eles saíram motivados por ver pessoas sendo salvas. Por ter um coração que ama a Deus e que ama as pessoas e que quer ver as pessoas na presença de Deus. É esse o coração do missionário verdadeiro, é esse o coração do evangelista, daquele que ganha almas. E deve ser o nosso coração, amém? Porque em Romanos diz o seguinte, como pois invocarão aquele a quem não creram? Romanos 10, 14 e 15. Como que as pessoas vão invocar a Deus se elas não ouviram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Está vendo? Irmãos, isso é algo do coração de Deus. Se a igreja primitiva tivesse pensado assim,
nós hoje não estaríamos salvos, a palavra não teria chegado a nós, porque Jesus disse para os discípulos: vocês vão por todo mundo, vocês vão pregar a palavra a toda criatura. A pessoa, se eu ficar pensando que lá naquele país Deus vai levantar alguém, Ele tem as formas dele, e Ele criou dessa forma. Alguém aqui do Brasil vai lá no Japão, vai lá na África, vai lá em outro país, para poder pregar o Evangelho. O pastor, ele estava me falando que ele vai para um país que ele não pôde nem falar o nome, que a igreja lá é subterrânea. Alguém aqui quer ir para o Iraque? Alguém quer pregar lá no Iraque? Alguém quer pregar na Coreia do Norte? Então, ele vai, não pode falar, para a igreja subterrânea, está arriscado morrer lá. E Deus disse assim, olha, como ouvirão se não há quem pregue? E como eles vão pregar se não tem quem envie? Então a pessoa vai por conta, ela se vira e pronto. Ainda bem que Deus, irmãos, quem estava aqui na escola, ouviu os testemunhos. Que Deus, ele não deve nada para ninguém, porque quando alguém não envia, não contribui com a obra missionária, o que acontece? Se ela precisar, Deus, ele multiplica. Nós ouvimos um testemunho aqui poderoso, em que Deus multiplicou o dinheiro na mão do pastor. Ele precisava, ninguém deu, apareceu o dinheiro. Foi tremendo o testemunho, quem estava aqui ouviu. Então, essa primeira pessoa, para a gente fechar, Gaio, é um exemplo a seguir. Ele recebia missionários, ele abençoava os missionários. E nós vemos aqui que o evangelismo, missões, tem que ser um trabalho constante da igreja. Constante. Essa semana você já pregou para alguém? Este mês você já pregou para alguém? Você já falou de Jesus para alguém? Este ano de 2018, você já ganhou alguma alma para Jesus? Nós já ganhamos? É um desafio que essa carta nos mostra. E mostra que esse trabalho tem que ser feito pela igreja. Então, sou eu. Quem é a igreja aqui? Amém? Então, no versículo 8, ele diz assim: portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Quando eu estou envolvida com a obra missionária ou evangelismo, orando, contribuindo, eu sou cooperadora dessa obra de Deus. Aleluia! Então, nós vamos agora falar um pouquinho sobre o outro irmão que é mencionado aqui. Irmãos, eu fico assim, eu me regozijo com a palavra de Deus, eu me alegro, eu me empolgo em compartilhar essas coisas, porque isso é tremendo, é uma coisa tão atual. Lembra que eu falei no início que o que nós vemos aqui é algo atual, que acontece em todas as igrejas do mundo, em todos os lugares, em todos os tempos? Em todo lugar tem pessoas assim que são hospitaleiras, e tem pessoas que são como esse cidadão aqui, o Diótrefes. Olha o que a Bíblia fala. João fala, elogia o primeiro, aí vai para o segundo. Diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. João estava dizendo, olha, eu mandei a carta, mandei a orientação e enviei pessoas. E quem era esse Diótrefes? Ele era um crente carnal. E ele era o líder dessa comunidade. E as pessoas que João enviava, ele não recebia. Ele não recebia, que fala do crente carnal. Porque naquele tempo, aquelas pessoas, alguns judeus, eles achavam que a salvação era só para eles. Eles não queriam compartilhar com os gentios. Ah, eu sou crente, vou morar no céu, tá bom demais, estou acomodada. Então, assim tá bom. E João, ele estava dizendo assim, olha, eu tenho falado à igreja, mas esse líder,
essa pessoa, ela quer ter a primazia, ela quer dominar sozinha, ela não quer obedecer, ela é insubmissa. Porque se eu estou mandando e ele não acolhe, ele não acolhia. E ele diz, e entre eles, e não nos recebe. Ele tinha sido orientado por João, que estava acima dele, mas ele não obedecia. Ele não tinha dado atenção. Aí, olha o que João diz. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Esse Diótrefes, além dele não obedecer, ele não recebia os missionários, os itinerantes, os evangelistas, e além do mais, ele ainda falava mal de João. Ele ainda falava mal daquele que estava orientando a fazer o que era certo, irmãos. Olha só que coisa. Versículo 11. Amado, não sigas o mal. Esse é o título da mensagem dessa noite. Não sigas o mal. João, ele orienta para a igreja. Não siga o mal. O que é errado não deve ser exemplo para a nossa vida. O que é errado não deve ser exemplo para a nossa vida. Amém? É isso que ele está dizendo. E o que é errado também não deve ser seguido. Quem faz o bem é de Deus, mas aquele que pratica o mal nem tem visto a Deus. Então, irmãos, está aqui um norte para as nossas vidas. Se tem alguém que diz que é cristão e está fazendo o que é mal, João está dizendo, se a pessoa faz o mal, ela nem viu a Deus. Ela não conhece a Deus e ela nem viu a Deus. Amém? Então, são pessoas, Diótrefes, ele estava na igreja, mas ele não conhecia Jesus, ele estava liderando, mas ele não conhecia Jesus. Porque ele não obedecia, ele fazia o que era mal e ele ainda impedia as pessoas de fazerem o bem. Olha só como que é terrível. O diabo, ele não quer ir para o inferno sozinho, ele sempre quer levar alguém. E a terceira pessoa, para a gente fechar nessa noite, a Bíblia fala aqui que é Demétrio, versículos 12 e 14. Olha só. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, Demétrio era alguém que tinha um bom testemunho. Era alguém na igreja que podia falar assim, olha, o irmão Geraldo, conhece o irmão Geraldo? Irmão Geraldo é uma bênção, homem fiel, íntegro, obediente. Então, a própria igreja dava testemunho dele. E aí, quem dava? Todos, a Bíblia diz, todos. Nós, o versículo 12 diz assim, e também nós testemunhamos. Toda a igreja, os discípulos ali, os apóstolos davam testemunho, e vós bem sabeis que o testemunho é verdadeiro. Então, a própria verdade, toda a igreja e eles mesmos que estavam ali, davam testemunho daquele homem. Irmão, coisa boa é isso. A Bíblia diz em Provérbios que sejam os outros que te louvem. Amém? Então, essa carta, a conclusão dela é uma despedida e recomendações do apóstolo, que já é bem idoso e que já tinha trabalhado muito na obra do Senhor e que estava ali orientando a igreja. Versículo 13, ele diz assim, eu tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda também os amigos pelos seus nomes. João estava dizendo, olha, eu tenho muita coisa para falar. E ele tinha para falar com
o tal do Diótrefes também. Mas eu vou falar face a face. O que significa isso? Jesus, ele já tinha orientado a igreja em relação a essas coisas. Se você tem alguma coisa contra alguém, antes de você colocar a sua oferta no altar, você vai lá e se reconcilia com aquela pessoa. Se você sabe que seu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá entre ti e ele só. E reconcilia-te com ele. João disse, olha, eu ainda tenho muita coisa para falar, mas eu vou até vocês para falar face a face. Amém? Amados, essa é a responsabilidade nossa como igreja. Amém? Hoje o Espírito Santo está nos chamando para isso, para esse crescimento. Ele está dizendo assim, vamos subir mais um degrau? Vamos subir mais um degrau na maturidade cristã? Veja o testemunho. Quem é você dentro desse contexto? Você é Gaio? Você é Diótrefes? Quem é você? Você é Demétrio? O Senhor nos chama para essa reflexão. Amém? E é no amor que nós vamos andar. Nós podemos responder para Ele, Senhor, nós aprendemos de Ti e é nessas verdades que nós vamos andar. Glória a Deus. Feche seus olhos ainda com a cabeça baixa. Fale com o Senhor sobre o que você ouviu aqui hoje. Se há alguma área necessária de ajuste, fale com o Senhor. Aleluia, Jesus. Nós queremos ser a resposta para um mundo. Uma resposta, Senhor, verdadeira. Em um mundo, Senhor, de aparências, de mentira. Ele só será abalado, o mundo só será abalado e transformado com cristãos autênticos e verdadeiros. E nós queremos ser essa resposta. Queremos, Senhor, assim como João viu o bom testemunho de Demétrio, de Gaio, que as pessoas também possam ver em nós a integridade do Evangelho, que as pessoas possam acreditar no Evangelho. Pode, Senhor, milhares de pessoas andarem por caminhos errados, mesmo dizendo que são crentes. Mas nós estamos aqui, Senhor, nos arrependendo em Tua presença e pedindo que a graça do Senhor, o favor do Senhor, seja sobre as nossas vidas, para que esse Evangelho seja vivo, para que esse Evangelho seja autêntico, para que nós sejamos essas cartas vivas. Diga, eu sou uma carta viva. Eu sou uma carta viva. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o sal da terra. Eu tenho o bom perfume de Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos.